Seja bem-vindo ao canal, se você é novo por aqui. Meu nome é Júlia Velar, eu tenho 3 filhos, no caso estou na minha 3ª gestação. Esse assunto que eu vou trazer nesse vídeo aqui, claro, ele já é uma sequência, né, ele já é uma continuação, por assim dizer, dos vídeos que eu já venho trazendo aqui no canal sobre, primeiro, sobre carga materna, segundo, é mais fácil ter filho hoje em dia ou antigamente. E nesse vídeo aqui, o tema vai ser o seguinte: como criar filhos em uma sociedade decadente. Por ocasião do acaso, né, eu já estava com esse tema há muito tempo planejado, há muito tempo pensando sobre isso, conversando sobre isso, estudando sobre isso, e meditando mesmo, né. Eu, como qualquer pessoa que vive neste mundo, né, assisti a série Adolescência. A série super famosa e produção da Netflix, que conta a história de um adolescente de 13 anos que assassinou uma colega. E recomendo que vocês assistam a série. Eu não vou dar spoiler aqui. A série é muito boa, só tem 4 episódios, mas são 4 episódios muito, muito bons. A atuação é muito boa, o enredo é muito bom. Aquilo tudo ali é muito, muito, muito verossímil. Então, de fato, é uma produção excelente, tá? É uma produção gostosinha de assistir. Pra mim foi bem angustiante assistir aquilo. Me deixou um pouco mal, assim, sendo bem sincera. Especialmente porque eu sou mãe, né? Então, eu sei que aquilo ali é real e eu tenho filhos que uma hora estarão naquela fase. Mas eu recomendo que assistam. A gente pode analisar essa série por diversos ângulos. A gente pode falar sobre a questão do bullying, a questão do red pill, a questão do acesso irrestrito a telas que os adolescentes têm, que tipo de conteúdo eles consomem, a negligência dos pais. Mas eu quero falar especificamente de um ponto que me chamou muito, muito atenção na série. Muito, muito atenção. Que é no último episódio, quando o pai do Jay, ele tá conversando com a mãe, numa conversa bem tensa, assim, eles estão falando sobre o que nós fizemos de errado, onde foi que erramos, e a mãe tá tentando puxar essa responsabilidade do tipo: nós erramos sim, nós somos negligentes sim. Ele passava horas e horas trancado num quarto, trancado, sem a gente saber o que ele tava fazendo, sem a gente saber o que ele tava acessando na internet. E o pai, ele fala o seguinte: aquilo ali me pegou muito, me pegou muito. Ele fala o seguinte: meu pai me espancava, ele me dava cintada. Eu não queria repetir isso com meu filho. Eu não repeti isso com meu filho. E isso me chama muito, muito atenção pelo seguinte: nós vivemos, né, nós, mães da atualidade, né, que temos filhos pequenos agora, ou até filhos adolescentes, né, mas mães que ainda estão nesse processo educativo, nós vivemos num ponto muito específico da história, que é o seguinte: a gente vive numa sociedade relativista, instável. A gente pode até falar, né, daquilo que o Zygmunt Bauman, eu esqueci o nome do cara, mas enfim, que tem esses livros aqui, que ele fala, né, sobre a sociedade líquida, sobre as relações líquidas. Não existe mais substância, não existe mais solidez em nada. Não existe relacionamento sólido, seja o matrimônio, seja as amizades, sejam a família, né, a família, os avós, os tios, tudo é muito líquido, tudo é muito fugaz, tudo é muito passageiro. É uma sociedade de valores relativistas. O bem é aquilo que me faz bem, a verdade é aquilo que eu considero como verdade, não existe verdade absoluta, não existe bem absoluto. Então, o máximo que se alcança na nossa sociedade, como eu comentei já nos vídeos anteriores, este e este, assistam, né, que o máximo que a gente consegue alcançar com as filosofias modernas, com as pedagogias modernas, é um limiar baixíssimo de ética, de autopreservação do corpo e de bom convívio com os outros. E olhe lá, na melhor das hipóteses você vai encontrar isso, quer seja no colégio, quer seja no conteúdo que você vai consumir de mídia, quer seja no conteúdo formativo mesmo, educacional, que teu filho vai receber, o que você vai receber do colégio. Enfim, vivemos num real caos, tá? E claro, temos uma sociedade, no que diz respeito à educação, permissiva. Não imponha limites, não fale não diga que isso não pode, não seja rígida demais, não traumatize os seus filhos. O trauma. Não traumatize os seus filhos. E tudo gera trauma. Se você fala não, ele vai ficar traumatizado. Se você põe de castigo, ele vai ficar traumatizado. Se você
Se você tem um mínimo de intenção educativa, o seu filho vai ficar traumatizado. Por outro lado, né, em contraponto, como a gente estava falando da realidade material no outro vídeo, aqui eu quero falar de uma realidade que não é só material, apesar de material também. Se a gente vai olhar o modo como nós somos educadas, né, e mais ainda, se a gente for olhar 2, 3 gerações para trás, o modo como se dava a educação, existia algo muito marcante, que era a violência física, a violência psicológica, a violência verbal. Era muito comum que as crianças apanhassem muito, que elas fossem xingadas, que elas fossem maltratadas. Se você não tem um relato na sua família de alguém que apanhou até sangrar, de alguém que foi praticamente espancado quando os pais tentaram corrigir, você vive num mundo além, assim, né? É o Alecrim Dourado, porque essa é a história da maioria das pessoas, né? Talvez não a nossa história exatamente, mas a história de, pelo menos, da nossa mãe, da nossa avó, de algum tio, de alguma pessoa próxima. E a gente tá nessa tensão. Eu não quero dar essa educação permissiva. Eu quero sim que meus filhos tenham valores morais. Eu quero sim que meus filhos tenham uma educação que dê um direcionamento pra ele. Que ele vai entender que ele não pode fazer tudo o que ele quer, que ele não vai fazer tudo conforme ele deseja, para o bem dele, para a satisfação pessoal dele. Que existem os outros, que existem as outras coisas, as outras pessoas, que existem as realidades superiores, existe a vida espiritual, existe a vida intelectual. E eu quero que ele cresça, que ele tenha como base todas essas realidades. E eu quero que ele seja educado em todas essas realidades. Do corpo, do comportamento, das emoções, dos afetos, da vida intelectual e da vida espiritual. Porém, eu não quero mesmo que meus filhos eles sejam educados, entre muitas aspas, porque eu não considero que isso é educação, com base na humilhação, com base na subordinação pura e simples. Eu acredito que eu sou uma autoridade diante dos meus filhos. Eu acredito mesmo que eu sou uma autoridade diante dos meus filhos. E que eles me devem respeito e que às vezes eu vou falar, é sim porque eu estou falando. Você vai fazer porque a mamãe está mandando. Mas eu quero que eles desenvolvam uma personalidade. Quero que eles desenvolvam uma autenticidade. Eu quero que o meu filho, fulaninho, cresça e cada vez seja mais fulaninho. Que a minha filha, fulaninha, cresça e seja cada vez mais fulaninha. Que eles possam desenvolver a personalidade deles, quem eles são, né? Aquilo que tá ali já em potência no fundinho do coraçãozinho deles, eu quero que aquilo cresça, que aquilo se expanda, que eles sejam eles. E não que eles sejam apenas disciplinados. Eu assisti uma aula faz muito tempo, eu realmente não lembro exatamente onde foi, mas se eu achar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Que a professora, né, a mãe que falava ali, ela falava o seguinte: as antigas gerações, né, que nos precederam, tinha muita disciplina. Então você vai ver que os nossos pais, as pessoas mais velhas que a gente tem contato, eles eram bastante disciplinados, eles entendiam o valor do trabalho, eles entendiam o valor de você chegar no horário, de você ser honesto, razoavelmente honesto, né, de você fazer as coisas meio certinhas ali, de você respeitar as autoridades, muito, muito claro, isso é muito claro. Eu lembro até de ler o Vidas Secas, do Guimarães Rosa, e eu lembro que o personagem principal lá, Fabiano, se não me engano o nome dele, faz muito tempo que eu li isso, gente, mas isso me ficou muito marcado na minha memória. Que tem uma questão lá com um soldado, um policial, alguma coisa, e ele é humilhado, ele tem alguma coisa ali, eu não lembro exatamente o que, mas ele vira e fala assim, que polícia é polícia, né, tipo, soldado é soldado, a gente tem que respeitar. Então, de fato, essa geração, ela cresceu com assim, muito forte a questão da disciplina, muito forte a questão de respeito à autoridade, porém, uma educação moral e espiritual péssima, péssima. Não é incomum você encontrar um que traía a esposa, um outro que teve filho fora do casamento, um outro que tem 2 mulheres, um outro que de vez em quando dá uma sonegada, que dá uma roubadinha ali, pega um dinheirinho aqui, pega um dinheirinho ali, um outro que superfatura as coisas, um outro que é mentiroso, uma outra que é fofoqueira. Não é incomum. Então, qual que é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo aqui? Nós não precisamos repetir os erros dos antigos para que a gente
eduque os nossos filhos longe das loucuras desse mundo. E nós não precisamos desprezar o que eles tinham de bom em vista das coisas boas que nós temos hoje em dia, dos princípios bons desse respeito à dignidade e à promoção da dignidade da criança. Júlia, você está dizendo que existia sempre uma filosofia, uma pedagogia que era contra as crianças? Não, eu não acho isso. Eu acho que a dignidade das crianças foi muitíssimo elevada e muitíssimo reconhecida, ainda com Dom Bosco, né? Um santo católico, né? Há muitos anos atrás. Porém, uma filosofia que está aqui, ó, no mundo das ideias, filosofias, pedagogias, no mundo das ideias, elas só vão acoplar nas pessoas quando essas pessoas conseguirem colocar aquilo na prática. Então, é muito mais fácil que você, que tá numa situação ruim psicológica, ruim espiritual, ruim material, que você vá despejar nos seus filhos toda a sua violência. Porque é o mais fácil. Então não adiantou a Igreja Católica, por meio dos seus santos, por meio dos seus pedagogos, por meio dos seus colégios, eles tentarem, eles escreverem, eles fazerem tratados. Que tratado gigantesco, não é a obra de Dom Bosco sobre educação, sobre pedagogia. Mas não adianta ter uma pedagogia se nós não somos capazes de aplicar. É claro que quando aparece uma pedagogia que fala assim, não, pra quê ficar corrigindo o teu filho? Pra quê? Isso vai causar trauma nele. Deixa ele lá, ele vai se desenvolver. Deixa ele lá, não fica incomodando, não fica colocando castigo. Isso, né? Educar para o bem, educar para aquilo que é bom de verdade, nos custa. Nos custa muito, muito, muito mesmo. É claro que é mais fácil ou você ir para esse extremo aqui, da violência, do não me importo, eu vou xingar, eu vou bater, vai ser do jeito que eu quero, porque eu quero. Não tenho o mínimo de respeito por aquela pessoa que tá ali na tua frente, aquele ser humano, que é uma pessoa que tem uma personalidade em potencial, que vai se desenvolver, que tem uma vocação, que tem um chamado próprio. É fácil a gente cair nesse extremo, né? Da violência, desse mãe, como é que eu posso dizer? Aquela mãe, assim, dos anos 80, anos 90, sabe? Que era chinela voando e criança chorando. Ou, se você for mais atraído por outro lado, às vezes até por questões que a gente tem em particular, tipo, eu não quero repetir com meus filhos aquilo que aconteceu comigo. A gente cai no outro extremo. Nessa coisa do, ai, meu Deus, coitadinho dele, eu não vou fazer isso com ele, ninguém pode corrigir ele, ai, coitadinho do meu alecrimzinho douradinho. Então, claro, né, como todos os vídeos que eu trago aqui, especialmente sobre a educação dos filhos, eu não estou vindo aqui para dar uma fórmula mágica, eu estou aqui para trazer uma reflexão para vocês. Qual que é a reflexão que eu trago nesse vídeo, né? Como que a gente faz, então, Júlia? Eu não quero ser esse, eu não quero ser esse, eu não quero cair em nenhum extremo. E é muito fácil, quando a gente quer rejeitar algo, que a gente vá pro extremo oposto. Eu quero rejeitar a disciplina positiva. Então eu vou ser uma mãe autoritária, eu vou ser uma mãe que não respeita a dignidade dos meus filhos, eu vou ameaçar eles a toda hora, eu vou bater neles a todo momento. É muito fácil a gente cair nisso. E vice-versa, né? Se você tá aqui, aí você cai pra cá. Ou se você foi criado de um jeito, você quer fazer justamente o oposto. E assim, me tocou muito, 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 muito o pai do Jay ali da série, do Jamie. Ele falando assim, cara, com tanta dor. Ele falando, eu não quis fazer com meu filho o que fizeram comigo. E ele caiu justamente no outro extremo, que foi o extremo da permissividade, que foi o extremo da omissão. Eu quero trazer aqui alguns princípios para que a gente consiga esse certo equilíbrio. Eu não gosto muito dessa palavra de equilíbrio, mas esse meio termo, né? A gente sabe ali, poxa, Aristóteles falou pra nós, a virtude está no meio. Não é nem o vício para mais, não é nem o vício para menos, né? Não é nem uma educação muito rígida, não é nem uma educação muito laxa, muito tô nem aí, tô nem aí. Então, em primeiro lugar, o primeiro princípio de todos, que é a unidade de tudo que eu acredito. Então, quando eu vou falar de produtividade, de domínio do tempo, de educação dos filhos, de maternidade leve, de autocuidado, de autoconhecimento, de vida intelectual, de vida espiritual, tudo se une num centro, num eixo. Qual que é esse eixo, Júlia? É o eixo da própria personalidade. É o eixo da própria consciência.
tá? Eu tenho uma aula, aliás, eu tenho um curso completo em que eu falo sobre a personalidade humana, a consciência humana. Além disso, nesse mesmo curso eu tenho como educar sono de bebê, como criar rotina, como estudar, como ter vida espiritual, como fazer um plano de vida, enfim, tem várias coisas lá dentro, são mais de 10 horas de aula. Mas especificamente sobre a força da personalidade, eu acredito no seguinte: se você não procura se conhecer, corrigir os teus defeitos, aprender a contar e a escrever a tua história, aquilo que acontece na tua vida, se você não consegue integrar as coisas boas que te acontecem, as coisas ruins que te acontecem, as circunstâncias boas que você tem, as circunstâncias boas, as circunstâncias ruins que você tem, que você não consegue mudar. Se você não consegue englobar tudo isso no seu eu, em quem você é, dentro de si, se você não consegue olhar pra você e falar assim, eu sou a Júlia, eu sou a Amanda, a Gabriela, a fulana, se você não tem essa força interna, que é a força da tua própria personalidade, você não vai conseguir educar os teus filhos. Porque quem não tem força de personalidade, e força de personalidade aqui, eu estou falando de várias coisas diferentes, tá? É virtude, é biografia, é narrativa, é força de consciência, todas essas coisas, elas podem ser explicadas separadamente, mas é fato que tudo se une na força do seu eu, na força do seu ser pessoal e único. E essa força, ela educa. Ela educa pela presença. Então, é a tua presença de uma mãe com uma personalidade bem formada que vai educar os teus filhos. Mas é só isso, Júlia? Não. Um outro princípio que eu queria falar aqui é o seguinte: a gente precisa educar os nossos filhos de modo integral. Eu tô sempre batendo nesta tecla. Não se educa uma criança só fazendo rotina de sono, alimentação saudável e hora de brincar. Não se educa só o corpo. Também não se educa uma criança só ensinando pra ela a vida dos santos, o catecismo, ler a Bíblia e ficar bonitinho na igreja. Não se educa uma criança somente educando as emoções, educar os afetos, educar os sentimentos. Não se educa uma criança só querendo colocar a virtude na criança. Tem que ter temperança, tem que ser justo. Educar uma criança é você pegar aquele serzinho, destrinchar ele em vários pedacinhos. Ele não é vários pedacinhos, ele é um só. Por isso a educação é educar na unidade da pessoa humana, na unidade daquela criança. Mas é você olhar para cada uma dessas coisas separadamente, para cada um dos seus filhos separadamente e dizer: quais pontos, de quais áreas eu preciso trabalhar com essa criança agora? Eu tenho um filho de 2 anos. O que eu preciso educar nele? No corpo. O que eu preciso educar nele? Na alma. O que eu preciso educar nele? No espírito. Educar integralmente os nossos filhos. Esse é o ponto que não vai deixar você cair, junto com a força da personalidade. Não vai deixar você cair nem no laxismo, nem no rigorismo. Então você percebe que são muitas frentes. Educar uma criança é um trabalho difícil. Como eu disse no outro vídeo, só é fácil educar os filhos para quem não está muito preocupado, tá? Se você se tornou mãe, Júlia, eu tô com um bebezinho aqui no meu colo, meu Deus, é muito difícil, essa criança não para de chorar. Primeiro filho. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas assim, ó, toma que o menino é teu. Tá aí, saiu da sua barriga, é seu. A criança é sua, a responsabilidade é sua e do seu marido, né? Claro, gente, claro. Não tô falando que é só da mãe fazer tudo, é porque eu estou aqui falando para mulheres, né? A minha comunicação, ela vai para mulheres, por isso eu estou falando que a responsabilidade é sua. Mas não é só sua, mas é sua. Especialmente na primeira infância, ela é extremamente importante, a presença da mãe. Depois a gente pode até falar sobre isso também. Então, que a gente consiga ter força de personalidade, olhar para a nossa circunstância, olhar para aquela criança, olhar para aquele ser, para aquela pessoa humana. Que a gente consiga esse equilíbrio na educação, né? Que a gente consiga dar bons valores morais, que a gente consiga educar na fé, educar o corpo, o comportamento, as emoções, mas que a gente entenda que não é só repelindo tudo que veio de errado do passado, ou repelindo tudo que tem de novo,
que a gente vai conseguir educar? Honestamente, eu acredito que existe sim uma integração entre os valores morais, a disciplina dos antigos e algumas coisas, algumas técnicas, alguns pequenos pontos que a modernidade, né, a pós-modernidade, esse avanço tecnológico nos trouxe. E aí eu queria saber de você, o que você acha, né? Como que a gente faz, ou como que você tem feito, o que você tem feito para conseguir educar e criar os filhos num mundo tão decadente, tá? Se você gostou desse vídeo, considere, por favor, por gentileza, se inscrever no canal, né? Estamos começando, mas seria uma honra ter você comigo. Aqui nós teremos vídeos 2 vezes por semana nesses temas de maternidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e muito mais, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.